E aí, gente, boa noite, tudo bom? Vamos dar início à nossa aula aqui, tá? Já são 7h15, aguardamos a galera, tá? Vamos dar início à nossa aula. E conforme eu comentei, né, via recado lá no grupo, tá? Essa é a última aula do conteúdo da unidade 4, tá? Então, a gente está finalizando o nosso conteúdo teórico hoje, tá? E como a gente vai fazer daqui para frente, eu vou explicar melhor no final, tá? Lembrando dos recados lá que já foram, tá? Desde semana passada já está liberada a atividade 1 da parcial 2 e hoje eu já liberei a atividade 2 da parcial 2, tá? Então vocês têm o tempo para fazer e me mandar. A atividade 1, se eu não me engano, é para ser entregue até segunda que vem, tá? E a atividade 2 vai ser para daqui 2 semanas, tá? A partir de hoje, 2 semanas. Tá? Na primeira semana de junho, primeira segunda de junho aí, tá? Então, fiquem espertos, tá? É simples, são atividades tranquilas de se fazerem, façam o quanto antes, né? Até agora, uma pessoa me enviou a atividade. Foi uma? Não, acho que nem foi dessa turma aqui, não. Foi a de membro superior. Mas uma pessoa já me enviou a atividade. Então, tem gente que já está correndo atrás. Não deixe para depois, porque depois a gente não vai receber. Tem poucas pessoas aqui. Eu sei que tem uma galera de Teixeira que está, alguns bairros aí, está dando falta de luz hoje, mas não tem problema, a gente vai ter depois a nossa gravação à salva, tá? Então vamos lá, vamos para o nosso assunto aqui. Depois a gente abre um espaço para conversar aqui melhor. Nós temos falado nessa unidade, nesse capítulo aí do livro, ele fala da marcha humana. Então há 2 aulas atrás, nós definimos o que é marcha, que é a forma como o ser humano vai se locomover, né? Como ele vai andar. E o conhecimento disso vem a partir do momento que a gente entende lá todas as funções, né? Biomecânica de coluna, quadril, joelho, tornozelo e pé, que a gente já passou, tá? Então nós vimos aí alguns conceitos, vimos sobre a marcha, como isso é executado, as fases, fase de apoio, fase de balanço. Aí dentro de cada fase temos as divisões aí, as subfases, né, os períodos, e como isso deve estar acontecendo sequencialmente para que a gente tenha aquela marcha mais dentro de um padrão funcional. E aí depois a gente veio trabalhando os conceitos aí de cadência, de passo, passada, comprimento de passo, comprimento de passada, que são indicativos importantes aí na hora que a gente faz a análise de marcha de uma pessoa, né? De um ser humano, de um paciente nosso. Nós vimos que dentro de cada subfase dessas fases da marcha, seja o apoio, seja o balanço, nós vimos que nós temos ativações musculares acontecendo com prioridade. Dentro do choque de calcanhar, nós temos determinados músculos sendo ativados, aí depois no aplanamento, no apoio médio, no apoio final, no pré-balanço, toda, né? Aí balanço inicial, balanço médio, balanço final, todas essas fases têm musculaturas sendo agonistas dessas fases, para que a marcha ela aconteça da forma mais padronizada, mais funcional e mais correta. Nós trabalhamos essas musculaturas na aula passada, da mesma forma que a gente viu que existem determinantes para a marcha, né? A gente viu a questão da rotação pélvica, da inclinação pélvica, algumas questões com relação à articulação do quadril, articulação de joelho, articulação de tornozelo, a questão das articulações do pé, né? O formato da pisada, né? E vimos que qualquer mudança dentro desses determinantes, né? Ou para o exagero, né? Os determinantes, ou para a perda deles, né? O não acontecimento, vamos ter disfunções aparecendo nessa marcha,
tá? Isso pode ser simples, desde, vamos pensar aí, quando a pessoa tem acontece um trauma, tá? Tomou um chute na canela, né? Então, a dor vai fazer ela adquirir uma postura antálgica, por exemplo. E ela vai começar a caminhar meio que mancando, tentando fazer uma postura, né, antálgica, como eu disse, uma postura que essa dor ela apareça menos. Então, ela vai andar de uma forma que incomode menos. Por causa disso, ela deixa de executar alguns determinantes que são padrões da marcha. E a marcha se torna disfuncional. Esquecemos, né, dentro dos determinantes também tem a questão do balanço dos braços, né, que também é um determinante importante no momento da execução da marcha. Então, assim, são coisas que devem ser analisadas quando a gente pega um paciente. Então, falando de um trauma, né, um chute na canela, de repente, um trauma. De repente foi um estiramento muscular, foi uma fadiga muscular que gerou uma cãibra, um entorse de tornozelo, né, um impacto sobre o joelho, aí vamos piorando. Rompimento completo de um tendão de Aquiles, por exemplo, né? Uma fratura, que, querendo ou não, a pessoa não vai conseguir nem andar, né? Se ela tiver uma fratura de membro inferior, impossível dela conseguir andar. Mas um pós-fratura, por exemplo, digamos que for uma fratura mais grave, né? Mesmo que seja uma fratura completa, só usou gesso durante 30 dias, ela vai ter uma disfunção dessa marcha. Se for uma fratura que colocou pino, parafuso e tal, ela vai andar disfuncionalmente. Se ela estiver utilizando o mecanismo, um dispositivo auxiliar de marcha, pior ainda, o padrão de marcha dela está totalmente perdido, né? E ela pode adquirir vícios, né, por conta do uso do dispositivo de marcha, e depois, quando ela solta esse dispositivo, ela não vai conseguir executar o padrão corretamente, porque ela estava literalmente de muleta, né? Então, imagine aí a situação, né? Pode ser uma doença neurológica, um AVE, que gera uma hemiparesia, pode ser um Parkinson, pode ser, entre tantas outras coisas, uma criança com paralisia cerebral, né, encefalopatia crônica. Então, são muitas as questões que vão envolver diretamente a marcha, tá? E aí nós vimos que existem algumas questões músculo-esqueléticas que podem corrigir a marcha. Então, a gente viu até com a participação do Tássio na semana passada, quando ele falou da podoposturologia, nós vimos que, sendo feitos os ajustes posturais da pessoa, né, e aí fazendo né, utilizando-se de uma avaliação feita de forma correta, e aí se aplica, por exemplo, as palmilhas, né, como ele mostrou, a partir da aplicação de palmilhas lá na sola do pé para correção, de repente, de um pé cavo, de um pé plano, entre outras coisas, a gente consegue trazer não só uma boa postura para a pessoa, mas também uma execução de marcha dentro de um padrão funcional, né? No caso lá de uma pessoa que tem aquele membro diminuído, ou, como ele exemplificou, né, em uma palmilha lá que tinha um tracinho em volta do calcânio ali, a pessoa tem um esporão de calcânio, né, que ajuda ela, o que ajudaria, um pé, um calcânio em varo ou em valgo, né, então ali você coloca a palmilha para fazer uma correção, e de repente a palmilha vai ficar durante um tempo, depois feita a correção, retira-se, né, ou não, é algo estrutural, que é realmente uma variação anatômica, e a pessoa realmente precisa do uso daquele dispositivo auxiliar, daquela órtese, né, daquela palmilha, então ela vai continuar usando, e aí você tem uma melhora da execução da marcha dela, uma melhora da postura que ela realiza, né? Então, assim, a gente vê que existem muitos recursos
para fazer a correção tanto postural quanto da marcha, tá? E levando em conta, assim, que da mesma forma que a gente comunica muito, a gente falou na aula de ATM para a galera que assiste Membro Superior comigo, que a gente falou de articulação da ATM, quantas vezes você mexe a ATM num dia, seja para falar, seja para alimentar, seja para bocejar, o que for. Quantas vezes você executa no dia? Então, quantas vezes a gente executa movimento com o membro inferior, ficar de pé e andar? Quantas e quantas vezes a gente faz isso num dia? É muito, né? O pessoal considera aí que você tem que executar aí pelo menos aí uns 3.000 passos por dia para você se considerar dentro de uma movimentação saudável, né? Embora hoje com essa questão do isolamento social está um pouquinho difícil, né? Fazer isso, né? Por questão de perigo e tal, mas é uma média, tá? Então, quantas vezes a gente anda durante o dia? E é uma variação, a gente não executa o mesmo padrão de marcha todo o tempo. Vai ter hora que a gente só vai andar alguns passos menores, depois passos dentro de um padrão, vai ter hora que a gente dá um passo maior, vai ter momento que a gente vai estar andando numa velocidade mais baixa, numa velocidade mais alta, né? Aí tem as variações de não só andar, mas fazer a, a mudança de direção. Aí às vezes você vai dar passo lateral, você vai dar passo para trás. Isso tudo influencia. Tá? A gente tem que pensar como marcha também movimentação. Mas a gente vai analisar aqui a marcha padrão, ou seja, a pessoa andando livremente para frente, né? E como como os membros e como o corpo dela se comporta na execução dessa função. Tanto que essa aula prática, no retorno, quando a gente for fazer, é exatamente isso. A gente demarca, a gente vai para o laboratório, a gente demarca um espaço e a gente pede para a galera andar, né, naquele espaço. A gente pode até filmar com o celular para tentar fazer uma análise bem legal. E a gente vai mostrando isso, sabe? Vai demonstrando isso fase por fase. A gente tenta fazer isso. Tenta fazer ao olho nu primeiro, depois a gente tenta colocar lá no computador, projetar e tentar mostrar como isso acontece. É muito interessante, gente. Né? É muito interessante. Tem detalhes assim. Aí você percebe que a pessoa deu um passo maior com uma perna e com a outra um passo menor, e ela repete isso continuamente. Né? Enfim, variáveis. Essas variáveis vão acontecer. Essas variáveis, como a gente viu, podem acontecer e não gerar um problema estrutural, de certa forma geral aí no corpo, mas um problema estrutural pode trazer essa disfunção da marcha e isso está, a longo prazo, influenciar a pessoa com sequelas, com algumas disfunções maiores do que só a marcha, tá? Dores e o que for, podem aparecer. Sobrecarga da articulação que pode preceder um processo de osteoartrite, depois osteoartrose, e aí vai, tá? Então, tudo isso tem que ser muito bem observado. E é por isso que nessa aula aqui, lá no livro de vocês não tem, então eu estou falando, eu gosto sempre de falar. A gente vai puxar para analisar alguns padrões de marcha que a gente chama de patológicos. Né? Eu tenho videozinhos aqui, e se esses vídeos não executarem, eu mudo a forma de passar isso aqui para que vocês possam tentar acompanhar. A gente descobriu em algumas aulas anteriores, alguns alunos, que vocês podem clicar e dar play no vídeo, vocês por conta própria, tá? E aí, vocês conseguindo fazer isso, vocês me dão um toque aqui, tá? Então vamos lá, eu só quero mostrar primeiro essa imagem aqui que vocês estão enxergando aí. Nós temos um padrão de marcha considerado normal, né? Então tem um esqueminha aí né? Então tronco, a região da pelve, né? Coxa, perna, tornozelo e pé, tá? Então dentro de um padrão de marcha normal aqui,
você tem por volta de 78 centímetros, né, que é uma média geral aí para a distância de passo a passo, né, para cada passo, seja executando primeiro aqui o membro direito e o membro esquerdo indo à frente, depois o membro direito indo à frente, o membro esquerdo ficando atrás, né? Então, um padrão aí de 78 centímetros, tá? É considerado por algumas bibliografias. A gente viu que tem variáveis, tá, gente? Mas vamos considerar aí dentro de um padrão. Então, a ideia é que o passo executado pela perna direita, por exemplo, indo à frente, tem que ter o mesmo tamanho, o mesmo comprimento de um passo executado depois pela perna oposta, tá? A ideia é que haja essa igualdade, tá bom? Haja essa igualdade. Aí uma pessoa que, por exemplo, apresenta um quadril dolorido, digamos que ela sofreu uma queda, não teve fratura, não teve nada, mas ou ela deu um salto, caiu em cima de uma perna só e aí gerou uma dor lá no quadril, na articulação do quadril. Exemplo aqui. Então, o membro que é danificado, aqui, segundo o esquema, é vamos considerar aqui o membro esquerdo, tá? Esse lado aqui é o esquerdo e aqui é o direito. Então, você tem um passo que foi dado, aqui o membro sadio, aqui é o membro danificado, lesionado, esquerdo. Então, o passo da perna esquerda foi de 41 centímetros, já muito abaixo daquilo que a gente considera o padrão, tá? E depois, quando o membro danificado fica como fase de apoio e o sadio tem que ir à frente, que você joga mais carga em cima desse quadril que está lesado, que está doloroso, o passo diminui mais ainda. Então, caiu aqui para 41 na fase de balanço desse membro lesado, e quando ele faz a fase de apoio, o passo é menor ainda, 31. É só para a gente poder entender. Você mesmo, se você pensar em situações suas em que você tem uma dor aqui na região da cabeça do fêmur, né, quadril e tal, e você tenta andar, naturalmente você anda, vai andar mais devagar e fazendo um passo menor, até mesmo às vezes tirando uma das fases da marcha, né, por exemplo, você deixa de fazer o choque de calcanhar, você já apoia o pé lá completo, para não ir muito à frente, para não doer tanto, né? Então a gente se adapta. E essa adaptação, por exemplo, a uma situação dessa de dor, ela acontece a gente reduzindo o tamanho do passo e por consequência a gente retirando algumas subfases aí da nossa marcha, tá? Aí a gente tem um exemplo aqui de uma marcha hemiparética, né? Uma hemiparesia. Para vocês que não sabem, ou de repente vocês não estudaram, isso é o que acontece no AVE, no AVC, quem teve um derrame, né? Então, um lado fica paralisado, né? Parético, né? Paresia é diferente de plegia, tá, gente? A gente pode ter hemiplegia ou hemiparesia. Hemiparesia a gente considera uma perda da parte motor e sensória dentro de um determinado grau, tá? Ela pode ter algum movimento, ela pode ter alguma sensibilidade, tudo certinho, mas não é a mesma coisa, tá? Então, é abaixo daquilo que é o 100%, tá? Então, o normal está aqui, então, vamos pensar assim numa faixa. Aqui em cima é o normal e aqui embaixo é o nada, não mexe, tá? Então, considera que do zero a, vamos considerar 5, 10% aqui, então desse 10 até os 90 lá, vamos pegar uma faixa aqui, a gente considera paresia, tá? Plegia, pelo conceito, é perda muito grave, então seria esses de 0 a 10% aí, ou zero, tá? É só para vocês entenderem um pouco o conceito. Muitas vezes os termos vão se confundir, plegia e paresia, tá? Mas, ao pé da letra, a paresia seria uma diminuição da qualidade da execução motor ou sensitiva, tá? Então, você tem uma perda aí que não é tão grave. A plegia, aí sim seria uma perda bem grave, ou perda total, tá? Então, perdeu o suficiente, assim, para quase nada acontecer, ou perdeu tudo. A gente pode considerar assim, plegia, tá? Então, por isso que o caso, quando a gente fala de
paraplegia, né? Tecnicamente falando, a paraplegia é pior do que uma paraparesia. Paraparesia, o sujeito ainda vai apresentar lá nos membros inferiores, né, na região inferior do corpo, algum movimento, alguma sensibilidade, mas ele tem uma perda dessa qualidade. Agora, plegia é praticamente nada, tá? Então, a gente tem que pensar assim. Então, uma marcha hemiparesia, de hemiparesia aqui, vamos pensar num sujeito que teve um AVE, e nesse AVE ele perdeu, ficou metade do corpo paralisado, né? Ou à direita ou à esquerda, por isso que é M, tá? E aí, a gente considera ali, ó, o membro que está à frente aqui sendo o parético, e o que está atrás o sadio, tá? Então, vamos considerar que esse está atrás aqui é o direito, e aqui à frente o esquerdo novamente, tá? Então, você já vê que ele deu um passo de 33 centímetros aqui, né, a distância, com esse membro parético. Aí, quando ele tem que deixar o membro parético na fase de apoio e jogar o sadio à frente, ele não tem muita base de sustentação. Ele dá um passo menor ainda, porque esse membro aqui está disfuncional. Logo, ele executa uma marcha muito menor. Tá? Então, é complicado quando você depende disso. Tá? E é comum, se vocês já viram uma pessoa que já teve uma AVE, andando na rua, vocês veem que ela anda mais devagar, geralmente tem lá o bracinho, né? O bracinho aqui junto, tá? Então, existem essas questões aí. E também aqui o exemplo, essas marchas aqui patológicas, eu vou mostrar tudo detalhado aqui, porque tem um videozinho de um camarada lá na internet, vocês podem procurar depois. Eu acho que ele estudou isso tão bem que o senhorzinho lá, que ele provavelmente deve ter doutorado, umas faculdades dessas aí de ciências, de saúde, né? E ele executa perfeitamente a marcha, né, patológica. Eu custei conseguir esses videozinhos dele. Não tem para todas, mas tenho algumas. E da doença de Parkinson? O Parkinson, a gente sabe que ele é caracterizado por diminuição da movimentação. A pessoa passa a ter os movimentos mais lentos, a pessoa passa a se movimentar quase que em bloco, né? Então, o cara de Parkinson, você chama ele vai olhar para trás, ele não faz isso aqui com a cabeça para depois virar o tronco, né? Ele vira, ele vai virar em pezinho lá, ele vai andar assim, ó, vai virar como um todo, vai virar em bloco, entendeu? Como se o corpo dele fosse um só. Eu estou girando aqui na cadeira para dar um exemplo. Então, se uma pessoa me chamasse aqui, eu ia fazer isso aqui e depois virar meu tronco para acompanhar, né? O cara do Parkinson não, chamaram ele vai andando devagarzinho e vai virando em bloco, né? Eu gosto de falar que é até a marcha do velhinho gagá, né? Aquele velhinho que anda devagarzinho e vai virando, né, em volta do corpo, ele anda devagar, passinhos pequenos. Então, seria essa marcha, tá? Então, por isso que os membros ali fazem passos menores, tá? E a gente vai tentar mostrar isso daqui, beleza? Olha, vamos começar por essa daqui. Vamos pensar numa pessoa que ela tem hiperextensão do joelho. Quando a gente fizer numa das nossas aulas práticas, eu acredito que antes da aula da marcha, né, ou às vezes na mesma aula, a gente vai fazer avaliação postural, tá? Para dar para vocês uma noção de avaliação postural bem rápida, para que vocês comecem a viciar o olhar de vocês, tá? Tem que ter o olhar viciado. Ah, professor, vou estar procurando defeito na pessoa. Vai. A gente tem que ter essa maldade no olhar, tá? Como profissional, tá? Isso é bom para vocês viciarem. Eu conto essa história para a galera, ninguém acredita. O que acontece? Eu estudei fisioterapia e minha irmã também é fisioterapeuta. Ela entrou na mesma faculdade que eu, um ano depois de mim.
Então, ela foi minha caloura. Tá? Então, eu formei em 2000 e terminei no final de 2006, ela terminou no final de 2007. Então, minha irmã também é fisioterapeuta. E aí que eu já passava um monte de dica para ela, né? Porque ela acabava pegando os mesmos professores que eu, as mesmas disciplinas na faculdade e tal. E eu já passava muita dica para ela. E assim, era engraçado quando chegava férias, que a gente viajava e às vezes a gente estava, por exemplo, beirado de praia, né? Estamos lá em Porto Seguro, por exemplo, sentado lá, né? Tomando um guaranazinho, tomando água de coco na sombra e tal, relaxando. E é inevitável, você tá parado ali, dando uma descansada, as pessoas passam andando, né, para um lado e para o outro. E ela só virava, aí um virava para o outro e falava assim, nó, você viu? Porque, nossa, aquela pessoa tem um geno valgo terrível. Nossa, você viu aquela outra pessoa ali, a hiperextensão de coluna dela, sei lá, da cervical. Nossa, você viu como é que aquela pessoa tem, né, escoliose purinha. Aí a gente começava a conversar disso. Não, 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 vamos parar, a gente tá de férias. Vamos descansar a cabeça. Mas era inevitável, porque uma das habilidades que a gente tem é observar. A gente tem que saber observar a pessoa no estático, mas também no movimento, né? O Tássio até falou na semana passada que você vai observar, às vezes, a pessoa no estático, ela parada, aparentemente está certo. E aí, quando a pessoa se movimenta, que ela anda, alguma coisa muda. Então você vê que ela tem uma mudança de padrão e isso mostra onde está acontecendo, de repente, a disfunção dela. Então, a gente tem que viciar o olhar. Tá? Então, a gente vai, nessa aula prática aí, eu espero conseguir passar para vocês e vocês já vão ganhando a maldade de viciar. Olhar as pessoas, olhar, e geralmente isso acontece. A maioria da turma vai começar a ser assim, eu tenho certeza. Tá? Então pensa que é uma pessoa que tem hiperextensão de joelho, ou seja, o joelho dela, ele faz aquele, a gente chama, né, o termo é geno recurvatum, né, ou joelho hiperestendido. Então o joelho, ele se estende aqui, quando ele fecha aqui, ele teria que fechar 0 grau, ele faz mais uns grauzinhos aqui para trás. Biomecanicamente, ele tem uma cápsula mais afrouxada, ou os ligamentos limitadores aqui, os colaterais de joelho, né? É, se eu não me engano, o cruzado posterior, eles são um pouquinho mais frouxos, eles permitem o joelho ir mais para trás um pouco, né? Então, a pessoa, ela costuma andar, ela costuma fazer essa inclinação para frente, né? O tronco vai para frente, e ela pode apresentar aqui uma contratura de flexão plantar, tá? Naturalmente, ela pode pisar nesse lado aqui, onde ela faz a hiperextensão, pisar com a ponta do pé. Então, ela não faz o choque de calcanhar, ela pisa com a ponta do pé, aí quando ela joga o peso, é como se o pé, quando o pé aplanar, é como se o pé ainda tivesse dessa forma, porque ele joga o joelho para trás para aplanar o pé. Aí ela acaba jogando o tronco para frente. Tá? Se vocês puxarem, talvez, na memória, algumas pessoas conseguem. Eu já vi alguém na rua andando dessa forma. Tá? Eu já vi algum caso desse jeito. Tá? Então, aqui teria que ser feita uma correção aqui para ela. Né? Ou uma órtese puxando essa perna para a posição correta, ou alguma palmilha para entrar aqui, para evitar que na hora que ela pisa aqui, ela faça esse joelho jogar para frente, o tronco cair. Mas teria que ser avaliado para saber qual que é qual que é a origem do problema dessa contratura, né? E por que dessa hiperextensão, tá? Então, é uma disfunção de marcha que pode aparecer, tá certo? Então, essa hiperextensão de joelho aí, que acontece, pode levar a pessoa também a ter uma inclinação de tronco e uma contratura de flexão plantar, tá? Um somatório aí de disfunção de marcha, os três. Nesse segundo aqui, a gente pode ter uma queda do pé,
durante a fase de balanço médio, tá? Como eu já exemplifiquei, isso acontece muito quando a pessoa tem fraqueza dos dorsiflexores. Então, por exemplo, tibial anterior, o tibial anterior que está aqui na frente, ele quando contrai, ele leva o pé em dorsiflexão, ou flexão dorsal, tá? Ou seja, fazer o pé levantar, tá? O flexor plantar faz o pé ir para baixo, como se fosse ficar na ponta do pé, como a gente mostrou na questão anterior. Então, a contratura de flexor plantar faz o pé ficar como se fosse a pessoa andando na ponta do pé. Mas uma fraqueza de dorsiflexor não deixa o pé na hora, por exemplo, pensa, na hora que você vai colocar, vai dar o primeiro passo, o que você faz? A gente viu, você tem que fazer a dorsiflexão para encostar o calcanhar primeiro. O calcanhar tem que tocar o chão primeiro. Aí a pessoa tem uma fraqueza. Então, no momento que ela fizer o balanço médio aqui, o pé vai arrastar no chão, tá? O pé arrasta no chão. Eu até exemplifiquei um amigo meu lá da faculdade, que no final do primeiro período, né, lá nas férias, ele sofreu um acidente de moto. Ele teve, entre os vários problemas que ele teve, que estourou o joelho, arrebentou tudo, né, ele teve secção do nervo periférico que inervava o tibial anterior. Então, ele teve que fazer uma cirurgia, né? Então, ele teve praticamente destruição desse nervo periférico aí. Ele teve que fazer uma cirurgia para pegar uma inervação de um outro músculo menor, que eu não lembro qual que era, que é mais acessório, então não ia ter problema se fizesse a transposição, e trocou essa inervação para inervar o tibial anterior, para que ele pudesse voltar. Isso pode acontecer, porque senão ele, pelo resto da vida dele, ele ia andar arrastando a ponta do pé no chão, porque não teria como fazer a dorsiflexão, tá? Então, é ruim. Pode acontecer para um paciente de repente, de um AVE, sim, um AVE que ficou menos grave, reduziu mais rápido, né, e tal, e a pessoa teve poucas sequelas, ela teve uma hiparesia mais fraquinha, do lado direito, nesse caso aqui, e aí ela pode andar meio que arrastando a ponta do pé, tá? A gente pode ter também uma contratura de flexão do joelho. Então, pensa em uma pessoa. Deu uma oscilada na minha internet aqui. Vamos lá, pensa em uma pessoa que ela tem uma contratura, sei lá, ou do tríceps sural aqui, né, que vai ajudar na flexão de joelho, ou até dos isquiotibiais aqui na região posterior de coxa. Então ela anda como se ela tivesse com o joelho dobradinho, tá vendo? Então ela vai andar dessa forma. E não é só a gente, porque a gente sabe quando você leva o pé, ele tem que fazer a extensão, né, para fazer o choque de calcanhar. Então, a pessoa vai ter uma pisada totalmente errada, né, pro solado do pé dela, entre outras coisas, tá? Então, vai haver mudanças aqui, até mesmo graves, dessa marcha dela. Então, qual seria a questão? Tentar resolver o problema dessa contratura de flexão do joelho dela. É a musculatura que está travando? É uma questão neuro, né? Ele teve, sei lá, alguma questão neurológica central envolvida, né? Ou é uma questão aqui miofacial, a face aderida, ou foi dependendo da raiz do problema, a gente vai ter uma atuação. A ideia é tentar trazer isso para o mais padrão possível, tá? Dentro das possibilidades do paciente, ok? E aí a gente tem a que a gente chama de marcha escarvante, tá? É uma marcha que faz flexão excessiva do joelho e do quadril para compensar um pé caído. Vamos pensar lá naquele pessoa que tinha fraqueza do dorsiflexor e que de repente perdeu
o controle total, esse músculo realmente paralisou geral. Tipo esse exemplo do meu amigo aí que teve um acidente de moto, paralisou, não teve como reinervar e tal. Então o pé está caído. O que ele teria que fazer? Ele tem que fazer uma flexão de quadril, uma flexão de joelho excessiva, né? Para não deixar esse pé arrastar no chão. Então, ele dá um passo parecendo dentro de um padrão natural, um passo dentro de um padrão natural, e depois ele vai dar um passo meio que jogando a perna à frente. Tá? Por quê? Ele precisa compensar e não deixar esse pé arrastar no chão. Tá? Então, é importante observar isso. Um minutinho, gente. Então, vamos lá. Então, a pessoa teria que dar um passo jogando para frente esse pé. Então, por isso que ela exagera na flexão de quadril, né? E na flexão de joelho. E acaba que, dependendo de como essa pessoa tiver com relação a esse membro, ela acaba ainda dando uma inclinada para jogar o pé para frente. Né? Então, ela vai meio que. Se essa fraqueza for caracterizada aqui, né? Não só tibial, então ele tiver uma fraqueza também daqui, do tríceps sural, né? Até mesmo no quadríceps, os anteriores, né, e posteriores aqui da coxa, ela vai compensar mais ainda, de repente até fazendo um giro de tronco, jogando, inclinação para jogar a perna para frente, tá? E pode ser que ela seja necessário um dispositivo auxiliar de marcha, uma muleta, uma bengala, tá? Então, assim, é complicado uma marcha patológica dessa. A ideia é tentar trazer para o mais padrão possível. Se não for uma questão igual essa do meu colega, né, for só uma fraqueza muscular, aí a gente vai trabalhar com fortalecimento, né, toda a reeducação dessa questão desse membro inferior para trazer isso dentro de um padrão mais, dentro de um padrão normal, tá? Tem um vídeo que agora, a galera que já está vendo aí o quadrinho do vídeo, tenta dar o play para ver se vocês conseguem assistir o vídeo, por favor. Deem um play no vídeo para ver se vocês conseguem assistir. Ele vai demonstrar exatamente essa marcha escarvante. Né? Ele está fazendo como se fosse bilateral. Todo mundo conseguiu ver aí? Agora tem um recurso aí, gente, de uma mãozinha na barrinha aí. Quando vocês quiserem falar alguma coisa, dar um ok para mim, é só clicar na mãozinha aí, que a mãozinha aparece aqui para mim. Eu vou entender que vocês querem falar alguma coisa ou deram o ok, tá? Conseguiram ver o vídeo? Valeu, Elemilde. Elemilde já me confirmou aqui. Ele aqui, nesse vídeo, mais uma vez falando, ele faz como se fosse bilateral. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer de um lado só do corpo? Também pode. Vai depender do problema principal. Qual foi a origem do problema, a raiz do problema. Tá? Então, eu vou seguir adiante. Tá certo? Então, nós vamos citar algumas marchas dessas patológicas aí. Né? Tem a hemiplégica, né?
que nós vamos ter a pessoa geralmente com o braço flexionado a 90 graus e imóvel, que é o típico da pessoa com o AVE, né, que a gente chama de hemiplégica ou ceifante. Próximo ao corpo, a perna do mesmo lado fica espástica, né, com flexão plantar, e o joelho não se move. Então, típico do AVC. Tem a cerebelar ou ebriosa, né, ela é oscilante, ela é instável, ela é com base larga, então a pessoa abre mais lateralmente as pernas para poder dar uma base de apoio melhor, né? Dificuldade exagerada para fazer mudança de direção, curva, acontece muito com pessoas que têm problema cerebelar, né? Ela é chamada de ebriose exatamente porque parece que a pessoa ela está embriagada, tá? Isso pode acontecer, sim, em vários níveis, tá, gente? Ok? A escarvante, que a gente mostrou aí, que tem uma diminuição dessa dorsiflexão do pé. Então, ao caminhar, a pessoa arrasta mesmo, ou levanta bem alto, com os joelhos flexionados, flexão de quadril também, e o pé retorna no chão fazendo batida. Bate o pé no chão, né? Lesões do nervo fibular, do ciático, ou na raiz de L5, doenças de neurônio motor inferior, podem trazer isso. A anserina, né? Que vai aparecer, o pessoal colocou anserina assim, porque parece um ganso se movendo, né? Então, por isso o nome anserina. Quando a pessoa dá o passo, o quadril oposto cai em função de uma fraqueza dos músculos, né? Então, ela tem é típico de um quadril desabado. Eu também tem um vídeo disso, né? As distrofias musculares, acontece muito isso, tá? Luxação de quadril, tá? Tem a tabética, essa aqui é diferente da escarvante, que a gente ouve uma batidinha do pé no chão. Essa aqui, a pisada é com o pé inteiro, é como se a pessoa estivesse marchando, tá? Então, a pessoa, quando ela vai andar, ela fica olhando pro chão, tá? Ela levanta abruptamente os membros inferiores, né? E ao ser recolocada no chão, ela coloca com muita força, batendo o pé, como se ela estivesse marchando, né? Lesões do cordão posterior de medula, né? Para você com perda de sensibilidade proprioceptiva. É aquela pessoa que parece que ela perde a noção de espaço entre o pé dela e o chão. Por exemplo, todo mundo aqui já tem um automatismo de andar e não necessariamente ficar olhando para o chão. Você consegue calcular, você tem uma noção do espaço entre o seu pé e o chão, e aí você consegue dar o passo correto. Mas todo mundo aqui já, por exemplo, foi entrar num lugar e a gente está acostumado, por exemplo, quando você vai sair de um piso, por exemplo, de uma calçada para a loja, você tem aquela diferençazinha de altura, né? E aí você está executando isso tanto, aí você entra numa loja que está na altura da calçada ali, por exemplo. Aí você só que tem visualmente você percebeu uma diferença de cor no automatismo seu. E aí quando você vai entrar na loja, você dá aquele passo como se fosse pisar no degrau. E aí seu pé vai além, como se tivesse errado o passo. É isso. A pessoa vive tendo essa sensação na hora que ela vai andar. Ela perde a noção de espaço com o chão e ela vai pisando sempre como se fosse em falso. Por isso que ela pisa forte, né? Porque ela perde essa noção de espaço. A parkinsoniana, que eu já citei, mas a pessoa hesita ao iniciar a caminhada, os passos são rápidos, curtos, né? Embora ela se mova lentamente, tá? E os pés meio que arrastam no chão. É robotizado, é como se fosse um robozinho, né? Tórax e cabeça inclinado para frente. Tem paradas súbitas, sem motivo aparente, que é o fenômeno conhecido como freezing, congelamento. Então a gente vê o Parkinson é muito, muito, muito claro isso, né? Como se a pessoa estivesse congelando, sabe? Ela para do nada. Tem aquela que a gente chama de espástica, né? Os membros inferiores ficam enrijecidos, permanecem semifletidos, os pés se arrastam, as pernas se cruzam a andar, né? Casos de esclerose múltipla ou paraparesia dos membros inferiores. Aí essa espástica também é chamada marcha em tesoura, né? Porque geralmente os joelhos
se tocam, né? Sem querer. E tem a vestibular. Então, o paciente ele apresenta lateropulsão quando anda, né? Ele tenta se manter andando em linha reta, mas é como se fosse empurrado para o lado. Se fechar os olhos, for necessário que caminhe, indo e vindo de costas, ele vai desenhar uma estrela no chão. É tipo de labirintite. Então, é a pessoa que anda como se fosse tonta, né? Ela não tem noção, ela perde muito equilíbrio, ela não consegue andar um pé à frente do outro. É extremamente difícil para uma pessoa dessa caminhar, tá? Então, eu vou detalhar um pouquinho mais cada uma aqui. Começando pela anserina, né? Ou miopática, né? Como a gente viu, ela é comum de acontecer nas luxações de quadril, nas distrofias musculares, como Duchenne, né? Então, essa pessoa, ela vai ter acentuação da lordose lombar, né? Ela tem uma acentuação aqui da lordose, ó. Ela vai ter inclinações do tronco, tanto para a direita quanto para a esquerda, porque é para compensar o quadril que desaba também, né? Pela fraqueza muscular. E a postura, gente, é exatamente essa daqui. É exatamente essa, tá? Ela acaba pisando com a ponta dos pés, né? E ela vai fazendo essa marcha aqui. É típico de paciente com inchação congênita do quadril, mas também pacientes com distrofia muscular, tipo Duchenne, como eu falei. Eu tive um paciente de Duchenne, né? Na época ele não tinha chegado na fase, na progressão da doença, que ele ia ficar com a marcha desse tipo. Eu não cheguei a vê-lo desse jeito, até porque ele era muito novo ainda, ele tinha por volta dos seus 4, 5 anos. Hoje ele já está com 18, 19 e já está na cadeira de rodas, porque a distrofia foi evoluindo, né? E ele já passou dessa fase da marcha anserina e já está na cadeira de roda, né? É uma doença triste, triste. Que assim, é muito... É triste, eu não tenho outro termo para isso. Para a gente que tenta ajudar esse paciente, para a família que tem que conviver com isso, é complicado, tá? Agora tem um vídeo aqui que o especialista aí, ele mostra novamente, ele tenta explicar como essa marcha anserina acontece, tá? A grosso modo, tá? Depois tem um vídeo do paciente de Duchenne. Deem um play aí no vídeo e tentem assistir, por gentileza. E quem conseguir assistir depois, dá a mãozinha aí para a gente poder confirmar. Tá falando que o quadril desaba. Quando ele dá o passo, ó, o quadril desaba. A pessoa vai tentando manter o equilíbrio. Quem conseguiu assistir aí, por favor? Só clicar aí, gente, dá o play que vai, viu? Elemilde conseguiu, Lucas conseguiu. Mais alguém? Tentou aí? Valeu, Danilo. Pode tirar a mãozinha, é só clicar de novo aí que a mãozinha some. Adorei esse recurso da mãozinha, cara. Achei interessantíssimo. Beleza? Então vou seguir aqui para o outro vídeo. Esse outro vídeo aqui, gente, eu tenho uma história, Yasmin também conseguiu assistir. Esse é um outro vídeo que mostra a progressão aí da distrofia muscular de Duchenne para a criança, né? Eu tenho uma história muito assim interessante com ele, mas eu vou deixar para contar numa outra situação, para que o nosso vídeo aqui não se alongue demais, tá? Mas vocês podem dar play e assistir, vocês vão ver como é que a doença
É uma coisa assim, triste. Depois vocês podem ler, procurar sobre ela também. Se eu não me engano, no semestre passado nós tivemos um paciente infantil que apareceu lá na clínica e a gente estava desconfiando que fosse do Xênio e encaminhamos ele para fazer outros exames. Se eu não me engano, confirmou. Então, é um negócio assim complicado, tá? Mas assistam aí a timeline do Duchenne. Primeiros meses, tudo aparentemente normal. Bebê com 8 meses aí, ó. A idade dos 3 anos pode aparecer já alguns problemas. A idade da criança fazer uma um músculo mais fraco. Aos 6 anos, é diferente. Olha lá, lembra da imagem. Olha como é que já está o pezinho. Ainda não é a marca. Já você acompanha você bota com o quadril, né? Não consegue, mas não consegue fazer ação do tronco, levantar da cadeira, só olha a postura dele, olha a marcha dele, vai bota aquela imagem parada, né? A gente começa a notar braços e pernas mais fracos. Isso é típico. Ficar de pé, ele se escala, começa a se escalar, conta da fraqueza muscular, vai, é, ruim. Ó, aos 9, a força de tudo. Olha como é que esse menino já está 18, não consegue marchas. Até para ficar de pé, ele fica meio de lado. Ó, para levantar os braços, sem dificuldade. E aqui, nesse caso, aos 10, já fica mais difícil ainda de andar. E é comum, tá? Esse paciente que eu citei, quando ele for para a cadeira de rodas, ele fica mais gordinho, né? Porque agora ele não tem como andar, então ele não queima tanta energia. Olha a dificuldade dele para elevar o braço, gente, acima da cabeça. Ele compensa inclinando a coluna. Ó, então, pode acontecer em 90% dos casos. Essa mais para que acostumar, mais para já tem dificuldade de colocar, levar a mão, pode tirar
Aí ele já tem que ter um auxílio aí, tosse de prejudicada. Então, para não evitar complicações, tem que ter um auxílio. Aí, lá, vai ter agora para auxiliar. Então, sem os cuidados adequados, eles vêm a óbito antes dos 20 anos. Tá? Então, é uma doença, é uma patologia com progressão aí e é muito triste. Tá? Depois leiam sobre isso. E aí, numa outra oportunidade, eu conto a história desse paciente para vocês. Todo mundo conseguiu ver o vídeo aí? Dá a mãozinha aí, mostra a mãozinha aí. É um vídeo um pouquinho mais longo, mas acredito que alguns conseguiram assistir. Ele é humilde, conseguiu ver. Beleza? Eu vou seguir aqui então. Vamos falar da marcha chamada equina, tá? A marcha equina vai ser aí quando a pessoa tem uma contratura do flexor, né, plantar, e aí ela acaba andando na pontinha do pé, tá? A gente viu que nas aulas atrás a gente tem um pé equino, então é quando o pé está travado com essa contratura de flexor plantar, logo ele vai realizar uma marcha equina, ele vai andar na ponta do pé. Então o que você tem que fazer? Trabalhar atividades, pode acontecer muito em criança, como está mostrando aí, trabalhar com a criança, né? O tratamento da musculatura, que é flexora plantar, né? Tentar quebrar o padrão de contratura deles aí, fortalecer dorsiflexores, fortalecer toda a musculatura para trazer dentro do padrão correto. Mas pode acontecer. E você tem que saber como tratar. Tá? Acontece muito em criança isso daí. Temos a marcha ceifante também, como a gente falou. Então tem circundução e arrasto do pé, então o pé vai ser jogado à frente, tá? É muito comum no AVC, como a gente sentou, né? Por causa da espasticidade, né? É um meio paresia espástico. Então, aqui tem um GIF animado que devia estar rolando, mas não está acontecendo. Eu não sei porque que essas apresentações aqui não passam, os GIFs animados. Eu vou passar aqui para o videozinho, tá? Então, cliquem aí na tela, deem o play que vocês vão conseguir ver o vídeo do especialista aí. Tá vendo como que joga o pé, fazendo um círculo, como se fosse a foice, né? A foice cortando as coisas por debaixo. E como é típico, eu tentar mostrar a posição pelo AVE, né? A pessoa vai andar dessa forma. E pode exagerar mais ainda, pode ser mais do que isso, tá? Está mostrando de uma forma bem simplesinha. Conseguiram assistir aí? Deem um ok para mim aí com a mãozinha aí aparecendo. Para quem entrou depois não me ouviu falar, viu, gente? Se você clicar na tela, você consegue dar play no vídeo e você assistir o vídeo, tá? Aí finalizou aí, faz aí na barrinha. Agora tem uma mãozinha amarela aí, é só clicar na mãozinha que ela aparece, que para mim eu vou entender que vocês assistiram o vídeo. Clica para ela aparecer, depois clica para ela sumir. Só para eu ter certeza que vocês assistiram, tá? A Elimilde já conseguiu.
Beleza? Vamos lá? Passar para o próximo aqui. A apresentação está toda errada. Ai, ai, ai. Não sei por que está salvo desse jeito. O GIF animado entrou na frente do texto. Só um minuto aqui que eu vou tentar fazer uma correção. Senão a gente continua desse jeito mesmo. Eu não sei por que deu esse problema não, mas vamos lá. Essa aqui é a marcha em tesoura que eu falei, né? Lá atrás, que a gente pode chamar de marcha espástica, tá? Ele vai demonstrar agora. Você tem a hiperatividade dos adutores do quadril. Então, os adutores do quadril estão mais fortes, né? Os joelhos vão ser levados para dentro e vão se tocar durante a marcha. É como se fosse a ceifante nas duas pernas, tá? E aí ele vai ter que fazer o movimento dos dois lados, tá? Tá o vídeo aí, deem um play e assistam. Viram? Assistiram? Ele mostrou como que é a movimentação do membro inferior, mas ele também demonstra como que a postura que a pessoa assume para poder andar dessa forma, né? Então, os braços posicionados daquela forma e os pés fazendo essa marcha, sendo jogados os dois pés, né? Para frente e os joelhos praticamente se tocando, tá? Porque você tem os adutores jogando a perna para dentro, tá certo? Vamos para o próximo? Vamos seguir aqui então. De novo, eu não sei por que despadronizou minha apresentação, mas depois eu mando para vocês correto, tá? Eu vou falar o que está escrito aqui. A marcha festinante ou em pequenos passos, né? A postura típica aí de flexão de cabeça, né? Tronco, ombros, cotovelos, joelhos, tudo flexionado. Ela é lenta, rígida e arrastada, tá? Os passos são mais curtos e é típico do Parkinson. Então, o paciente de Parkinson, claro, gente, o Parkinson já avançado, né? Estamos falando aqui de caso grave. Ela pode passar a ter uma marcha desse jeito, tá certo? É só clicar no vídeo aí que vocês vão conseguir assistir. Cliquem aí, depois acenem com a mãozinha aí para eu saber que vocês assistiram. Ó, a pessoa vira em bloco, como eu falei, ó.
quase que foi como se fosse uma estátua se virando, tá? E aí continua a marcha. Entenderam? É a marcha, como a gente falou do Parkinson, tá? Ela, ela é típica de acontecer assim, tá? Claro, casos mais avançados e tudo certinho. Caroline conseguiu ver o vídeo, mais alguém? Quem conseguiu? Lucas conseguiu, Elemilde conseguiu, muito bem. Tá? E sim, gente, pode acontecer, tá? De vocês encontrarem pacientes com essas, essas marchas, tá? Pode acontecer. Vamos lá, vamos para a próxima. Aqui vamos falar da apraxia. Eu não tinha citado lá atrás, mas a apraxia é distúrbio de movimento voluntário. Afeta muito idoso, né? Ele anda com a base de apoio maior, passo curto, arrastando os pés. Então, andar semelhante a uma criança dando os primeiros passos, tá? Tem dificuldade para iniciar, a marcha. E no momento da virada aí... Ô, professor Rodrigo. Oi, boa noite. Carlos, gente, eu tô na aula. E então você tem esse momento aí de virar, vai ser parecido com aquela virada que a gente viu do Parkinson ali, tá? Ô, professor. Oi, Francisca. Consegui entrar agora, que a internet tinha caído aqui, tá? Sem problema. Depois, quando for postado o link pelo Ava lá, você assiste o início da aula, tá bom? Tá jóia. Beleza, vamos seguir. Então, o pessoal fala de aqui como se fosse marcha magnética, né? Então, é como se o pé tivesse colado no chão. Vai lembrar um pouco aquela marcha ali do Parkinson, tá? Então, tem um exemplo aí. Eu não sei se é o melhor exemplo para esse tipo de marcha. Vocês podem clicar no vídeo aí, dar play, que vocês vão conseguir assistir o vídeo. Mas a gente vê um idoso aqui que ele tenta começar a andar, mas é como se ele tivesse esquecido como começar. Então ele vai dar alguns passos, aí no meio do caminho parece que ele esquece de novo como é que continua, tá? Então observe esse vídeo aí. É só clicar aí na tela e vocês conseguem assistir, tá? Ó, paciente que tem Alzheimer, demência do tipo Alzheimer, né? Tá citando aí, 94 anos. Não compreende as ordens, tem que ser assistido, né, para levantar. Olha como é que ele vai andando, ó, os passinhos muito inseguros. Ó, parou, como se tivesse esquecido como é que anda, ó. E o pé muito próximo do chão, arrastando o chão, ó. Ó, ó, para se virar. Ele tem dificuldade de fazer o giro, ó. Medo, ó. Como a gente citou, é comum de demência, né? Ou seja, perda do raciocínio, da memória, entre outras coisas. Então a pessoa não consegue fazer por conta própria. Ó. Em teoria, ele não tem nada músculo-esquelético atrapalhando ele. Entendeu? Ele pode ter uma fraqueza muscular, mas você vê que ele consegue ficar em pé por conta própria, né, e tal. Ele não tem nada. A questão é central, né? É o próprio funcionamento do sistema nervoso que não está correto.
logo ele não consegue se movimentar da forma melhor, tá? Por isso que é a apraxia. E ali falava que ele tinha afasia também, então ele já não consegue comunicar corretamente, entre outras coisas, beleza? Professor, mas ele está parado, né? Oi? Ele está parado o tempo todo, né? Não, isso aí é um vídeo, Francisca. É só você dar o play na tela aí que você consegue assistir. Ah, não estou conseguindo, não. Tá bom, então. Você assiste depois o vídeo no pós-aula, tá? E aqui a marcha atáxica, né? Como a gente citou, a ebriosa, né? Que a pessoa ela tem disfunção cerebelar, o cerebelo está diretamente ligado aí à nossa coordenação motora, né? Então, é o paciente que vai andar com a base alargada, movimentos, né? Os movimentos assim mais longos, e só que impreciso, e vai ter perda de equilíbrio, tá? No vídeo aí o especialista ele vai demonstrar quando é pedido para a pessoa andar com um pé à frente do outro, tá? Então, cliquem aí na tela, quem já está vendo a imagem dele, cliquem, dá o play para que você consiga ver. Base alargada. Então, esse é um paciente que, se você for pedir para ele andar um pé na frente do outro, ele vai desequilibrar. E como a gente falou, ela gera o paciente andar com a base mais alargada e ele tem mais dificuldade de fazer curva, né? Porque a coordenação motora dele está toda influenciada. Ele não consegue coordenar bem os movimentos, né? Então, ele vai ter essa insegurança toda, até alguns tremores, algumas questões assim que podem trazer ele, né, para um paciente pode ter queda, simples assim, tá? Por conta dos desequilíbrios que ele vai ter aí, com os tremores e a falta de coordenação, tá? Aí tem a que a gente falou, que chama-se tabética, né, ou taonante, né, a pessoa que tem distúrbio de propriocepção, tá? Então, é aquela que a gente falou que a pessoa perde a noção de espaço entre o pé dela e o chão, tá? Por isso que a gente chama de tabética. Então, pessoas com perda de sensibilidade proprioceptiva, paciente que teve, né, sífilis, né, e teve as sequelas por conta que a sífilis ela afeta neurologicamente também, né. Então, é um movimento exagerado com o membro inferior para proteção, batida do calcanhar, tá? E ela tem essa diferença, essa dificuldade de perceber a distância entre o pé dela e o chão. E aí você tem a pessoa pisando como se fosse marchando, andando como se fosse marchando. Ela pisa com o pé inteiro e forte no chão, tá? Eu não lembro se esse vídeo aqui é o mais correto. Tentem assistir aí, dá o play, tentem assistir, por favor. Acho que é um videozinho maior, ele não vai carregar tão rápido igual o outro.
Aí esse aqui não vai ser tão legal. Esse vídeo foi um vídeo que eu consegui na época. Ele vai tentar mostrar algumas marchas aí, explicando, né? É um trabalho de faculdade, galera, né? Tá mudo, Rodrigo? O áudio? Não, não tá não. Aqui para mim tá. Hum. Comeu? Você comeu? Beleza. E aí é o seguinte, gente.
esse vídeo aí é mais feito por estudante, né? É diferente do cara lá que é especialista. Então, podem apresentar alguns erros. Eles até escrevem ali que eles estão exagerando a movimentação e tal, tá? Mas é um jeito de tentar demonstrar. Depois eu até vou procurar tentar achar um outro vídeo para esse tipo de marcha que seja um pouquinho mais detalhado. Enfim, então nós vimos aqui marchas patológicas. É uma disfunção, são disfunções que podem aparecer, né? Quando a gente pega qualquer paciente aí, a gente vai avaliar de tudo nele. E a ideia é que a gente traga ele dentro das funções, das AVDs dele, né? Da melhor forma possível. Então, a marcha é uma das funções que a gente tem que reabilitar, né? O paciente ele depende de deslocar, ele não pode ficar sempre dependente do outro. Claro, estamos falando de casos em que a gente consiga reabilitar, digamos que ele teve, não teve uma plegia, né? Não foi para cadeira de rodas, não foi ficar restrito ao leito e tal. Mas se ele tem condições, ou teve até mesmo o bioamputado, se ele vai colocar as próteses, a gente vai ter que treiná-lo como usar as próteses, a gente vai ter que trazê-lo dentro de um padrão natural de marcha, né? Então, foi só aqui para a gente, essas marchas aqui é um a mais, está lá no livro de vocês, não tem, eu coloquei para que a gente pudesse, vocês já pudessem ter uma visão daquilo que pode aparecer, tá? Mas vocês viram que são algumas questões patológicas e outras, alguns padrões que são tipicamente podem ser por questões musculoesqueléticas, né? Uma contratura muscular, uma postura errada, pode ser aquela marcha por diferença de membro. O Tássio ajudou a gente pra caramba para ensinar, falando sobre isso na semana passada, né? Que pode haver uma diferença de membro, aí já é uma questão estrutural, e aí a palmilha, como uma órtese, ela vem resolver, entre outras tantas coisas, tá? Então, é importantíssimo vocês poderem relembrar isso, tá? Na sequência aqui do slide, eu sempre, como é um slide mais antigo que eu montei, eu sempre monto questões mais conceituais para todo mundo lembrar uma forma de estudar. Então, eu vou mostrar aqui no vídeo, depois, quem quiser consultar, consulte o final do vídeo, né, mais ao final da aula, para poder usar disso para poder ser material de estudo. Então, definir o que é marcha funcional, conforme a gente já falou na aula de hoje, nas últimas duas, né? Aí, em que idade a gente espera que o indivíduo comece a marchar e qual a idade esperar para ele chegar num padrão maduro dessa marcha. Aí definir os conceitos, o que é passo, o que é passada, o que é comprimento de passo, o que é cadência, né? Quantos e quais são, né? Quantas e quais são as fases da marcha e como se elas se dividem. A gente já falou, né? Fase de apoio, balanço, e depois as subdivisões que ela tem. Tá? A gente já falou novamente hoje aqui, mas nas aulas passadas. Os músculos, né? Pelo menos dois que atuam nas seguintes subfases aí, no contato inicial, na resposta à carga, apoio médio, final, pré-balanço. Quais músculos estão ativados nessa hora? Quais são os agonistas? Né? Quais são os determinantes dessa marcha funcional aí? São importantes, né? Que a gente já citou hoje na aula novamente. Temos determinantes aí biomecânicos que tem que acontecer para que essa marcha seja dentro de um padrão funcional aí, tá? Eu acho que tem mais um slide aqui. Isso. E aí, para cada um, você descrever de forma resumida essas marchas patológicas, né, ou disfuncionais que a gente citou nessa aula aqui hoje. Então, você descreve a anserina, as características são essas, assim, 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 assim. Pronto. Né? Quais são os pontos mais importantes aí para cada uma, para a gente poder lembrar como que é o padrão dessa marcha acontecendo, tá? Então, fica essas dicas, essas perguntas aí conceituais para vocês lembrarem do que a gente falou aqui hoje, tá certo? E de certa forma da aula
dessa unidade toda, essa unidade 4, né? O que a gente falou aí da aula. Então, são perguntas que resumem conceitos básicos dessa unidade 4 do livro inteira, tá? Então, vocês podem tentar responder essas questões para ser um material de estudo aí para vocês. Serve como roteirinho, claro. Também fazendo as atividades lá de cada final de capítulo, né? Dessa unidade 4, das atividades que tem lá disponíveis. Tá? Vai ajudar vocês a lembrarem. Leia as unidades, claro. Observar as pré-aulas. Reassistir essas aulas nossas, tá? Vai ajudar vocês aí com esse material, tá? Portanto, aqui eu vou encerrar nossa gravação agora e a gente continua mais um pouquinho aqui em off, o nosso bate-papo e perguntas, dúvidas e orientações, tá certo? Então, finalizando o vídeo aqui agora.